Efésios capítulo de número 5, verso de número 18, fique com a Bíblia aberta, nós vamos correr muitos textos da palavra, eu quero levar você a outras compreensões. Quantos podem dar glória a Deus por isso? O texto diz assim, Efésios 5, 18, vai dizer, vamos ler todos juntos, está aqui na tela, vamos lá. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aleluia, aleluia. Verso 19, vamos lá. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Verso 20, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Volte comigo para o verso 18, por favor, vamos observar de novo. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Deixem-se encher pelo Espírito. A Bíblia nos chama e nos convoca a sermos cheios do Espírito Santo. E uma das marcas da igreja que se reunia no livro de Atos é que ela, quando se reunia, recebia um derramar do Espírito Santo sobre ela. Eu vou listar para vocês, a gente não vai conseguir ver todos os textos, mas se você quiser tomar nota, Atos 2, de 1 a 4, diz que a igreja reunida foi cheia do Espírito Santo. Atos 4, 31, diz que a igreja reunida foi cheia do Espírito Santo. Atos 8, de 14 a 17, diz que a igreja reunida foi cheia do Espírito Santo. Atos 10, de 44 a 48, diz que a igreja reunida foi cheia do Espírito Santo. Então a gente tem aqui uma vontade divina e uma fome da igreja. É a fome com a vontade de comer. É a vontade de Deus no céu e a fome da igreja. Eu quero declarar que nesse momento que a gente está reunido, o poder do Espírito Santo quer descer sobre nós. E a gente tem experimentado isso de maneira sadia e poderosa nos últimos dias. Quero que você olhe comigo desses textos que eu mostrei para você. Atos 4, 31, que eu listei para você alguns. A igreja reunida é cheia do Espírito Santo. Vamos lá? Atos 4, 31, a Bíblia vai dizer assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Diga comigo, oração, reunião. Quando a igreja se reúne e começa a orar, o que acontece? A Bíblia diz que treme o lugar. Há uma presença tão poderosa que as estruturas físicas são abaladas. É por isso que tem gente que fica meio com as pernas bambeando. É por isso que de repente alguns não conseguem nem mesmo conter a sua emoção, porque estão tomados por uma glória que enche este lugar. Eu creio que esta manhã reunidos aqui, o Espírito Santo quer se mover como sempre se moveu na igreja do livro de Atos. E eu tenho orado, Senhor, aviva de novo a tua obra e faz a tua igreja como sempre ela foi. Aviva de novo a tua obra e faz a tua igreja como sempre deveria ter sido. Alguém pode dar glória a Deus? Atos 4, 31, depois de orarem, tremeu o lugar e eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Dê a mão quem está à direita e à esquerda, diga: estamos juntos, estamos em oração e creio, seremos cheios do Espírito Santo. Eu não quero estar embriagado pela vida, eu quero estar cheio do Espírito Santo. Eu não quero estar iludido com as coisas, eu quero estar cheio do Espírito Santo. Eu não quero estar tomado das ilusões, das paixões dessa vida, eu quero estar cheio do Espírito Santo. Eu oro para que esta igreja hoje receba o poder do Espírito Santo.
E que a gente flua na unção do Espírito Santo. Não seja um acontecimento pontual, mas seja uma constante da presença dEle derramada sobre mim e sobre você. Quantos podem dar glória a Deus neste lugar? Eu oro para que hoje Deus levante a nossa vida e sejamos cheios do Espírito Santo. O que é ter uma vida cheia do Espírito Santo? Eu queria mostrar para vocês algumas coisas. Eu queria sair do óbvio. Pega a tua Bíblia, abre comigo no livro do Êxodo. Eu preciso que você observe isso. Porque no exato momento em que eu disse ser cheio do Espírito Santo, talvez você já imaginou alguém que sapateia. Eu acho até interessante. Alguém que fala uma língua incompreensível. E eu já mostrei isso para vocês na semana passada, que isso é essencial. Alguém que é tomado por um espírito de profecia. E a gente já viu isso nas últimas semanas, que é glorioso. Mas eu queria que você olhasse comigo Êxodo capítulo de número 35. O verso é o verso de número 30. Observe isso. Talvez isso leve você a uma outra compreensão. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. E o encheu, do quê? Do Espírito de Deus. E o encheu do Espírito de Deus. Dando-lhe, segue o texto, destreza. Eu gosto dessa palavra. Dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. A primeira menção de um homem cheio do Espírito Santo na Bíblia não é um homem que profetiza, que ora, que prega, mas é alguém que começa a ser hábil, capaz. Eu creio. Imagina o que suas mãos podem fazer se o seu coração estiver transbordando do Espírito Santo. Imagina o tipo de trabalho, de atividade que você pode desenvolver se o Espírito Santo não for apenas uma experiência no domingo, arrepiante no domingo, mas se tornar uma presença constante no consultório, na oficina, na fábrica, na loja, no comércio, na venda. Eu não sei se você consegue me entender, mas eu acredito que esse derramar do Espírito Santo, ele não serão algumas horas animadas que vamos passar juntos, porque um culto cheio do Espírito Santo, é claro, é um culto muito animado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso não vai ser apenas uma experiência dominical, uma experiência semanal de algumas horas, mas vai se tornar uma presença que nos acompanha em tudo que fazemos. Eu fico imaginando um pedreiro assentando bloco cheio do Espírito Santo, eu não sei. Eu fico imaginando um mecânico regulando o motor de um carro cheio do Espírito Santo. Alguém pegou isso aí? Eu fico imaginando alguém tirando um pedido, fazendo uma venda, negociando algo cheio do Espírito Santo. Eu fico imaginando um advogado, uma advogada preenchendo uma peça, uma petição, cheio do Espírito Santo. Eu fico imaginando um médico buscando, fazendo um exame e tirando um diagnóstico cheio do Espírito Santo. E então as pessoas vão dizer assim: uau, mas outros médicos não viram, outros médicos não falaram assim, outros advogados não viram, outros engenheiros não perceberam isso, outros mecânicos não entenderam isso, outro pedreiro não conseguiu isso. E o que eu quero te dizer é que eu creio que na manhã de hoje Deus está dizendo: eu vou encher a minha igreja do Espírito Santo. Sim, eles vão ser o culto mais animado e agitado da cidade, mas eles vão fazer a diferença por onde passarem, porque estarão cheios de capacidade. Vire para alguém e diga: o Espírito Santo vai te encher e desenvolver capacidades. Alguém, por favor, levante a mão e dê glória a Deus neste lugar. Eu já estou fervendo. Imagine se Deus encher um pastor para pregar cheio do Espírito Santo. Verso 31, volta aí, se eu preciso ler de novo. E o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira. Até o marceneiro vai ser cheio do Espírito Santo.
para todo tipo de obra artesanal. 34. E concedeu tanto a ele como a Ioliabe, filho de Eliasaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar. Imagina um professor cheio do Espírito Santo. A habilidade de ensinar os outros. A todos estes deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, até a costureira, a bordadeira, o tecelão, até o alfaiate. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho. Segure na mão de alguém e diga: acredito. Diga para ele: acredito que o Espírito Santo quer te acompanhar ao longo da semana. Imagina você cozinhando para sua família. Quem viu minha receita dessa semana? Quem viu minha receita? E o Espírito Santo te capacitando. E quando sua família sentar na mesa, o que foi posto, arrumado e ajeitado ali foi o Espírito Santo. Imagina você consertando algo, arrumando alguma coisa, trabalhando em alguma coisa. E o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um arrepio do domingo. O Espírito Santo não é o seu coração transbordando enquanto a gente canta as canções. O Espírito Santo é um companheiro para a vida toda. Ele é o Paracletos, ele é o Consolador. E ele vai entrar com você em todas as tuas atividades. Eu quero agora desfazer uma barreira. Olhe para mim. Criou-se por causa de um modelo religioso o sacro e o secular. De domingo a minha vida é sacra, de segunda a sexta a minha vida é secular. Eu vim te dizer que a tua vida é santa, porque é tão santo trocar um pneu quanto pregar aqui em cima. É tão santo fazer um bordado quanto cantar um louvor no púlpito da igreja. Vocês conhecem um pequeno país do mundo chamado Suíça? Quem conhece? Quando eu te falo de relógio, o que você lembra? Quando eu te falo de chocolate, quando eu te falo de bancos, quando eu te falo de canivete, porque um dia um homem cheio do Espírito Santo diz que todo o trabalho glorificava a Deus. Então, se vocês vão fazer relógios, vocês vão fazer os melhores relógios do mundo, porque cheios do Espírito Santo, nós vamos glorificar a Deus, uma cultura de excelência. Onde estão as melhores escolas? Eles dizem assim: nós vamos ter as melhores escolas, nossos professores, nossa estrutura escolar vai ser melhor, porque nós vamos estar cheios do Espírito Santo, que vamos fazer para a glória de Deus. E nós vamos fazer aqui o carro mais seguro do mundo. Nós vamos fazer carros, nós vamos fazer relógios, vamos fazer chocolate. O que é chocolate? É uma coisa de uma fruta de um país tropical. Mas a gente é uma montanha de gelo. Ele falou: não tem problema. A gente busca a fruta deles e faz melhor que eles, porque nós vamos ser cheios do Espírito Santo.
Alguém pode dizer: pastor, hoje eles nem creem mais em Deus, estão lá afastados, desviados, não lembram mais da fé dos seus avós, dos seus antepassados. Mas eu quero te dizer, a cultura foi tão impactada que séculos depois ainda o Espírito Santo que criou aquela cultura, e então eles têm uma cultura de excelência. Eu quero dizer que hoje está derrubando uma barreira aqui entre vocês. Não é o meu domingo é santo e a minha semana é comum. Não, 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 não. A sua vida é uma vida extraordinária debaixo do poder do Espírito Santo. Você vai entrar naquela fábrica, vai entrar naquela loja, vai entrar naquele comércio, vai entrar naquele escritório, vai entrar naquele departamento, vai entrar naquela repartição, e você já vai dizer: este é um lugar santo, este é um lugar de adoração, e aqui hoje pelo meu trabalho eu vou prestar o meu culto, aqui hoje pelo meu trabalho eu vou servir a Deus, e hoje por tudo e cada coisa que eu fizer, Deus será glorificado. Levante a mão, feche os olhos, respira fundo, de novo, mais uma vez, diga: eu tenho consciência que a minha vida é espiritual, todos os dias, domingo ou dias de semana, na igreja ou trabalhando, o Espírito Santo está operando através de mim. Quantos podem dizer amém? Alguns anos atrás, eu fui visitar o nosso trabalho no Nepal. O pastor me levou a uma pequena igreja no alto de uma montanha. Lugar de difícil acesso, difícil viagem. Um lugar isolado e esquecido no tempo, vivendo como há 200, 300 anos atrás. Quando eu chego, todos os moradores daquele pequeno vilarejo me recebem com muita honra e distinção. Tocam alguns instrumentos que eles tinham, fazem uma cerimônia de recepção, me entregam flores, me tratam com muita honra e distinção. Junto me entregam um pacote. Eu desembrulho aquele pacote, há uma túnica, uma roupa típica. Eu logo falo assim: vou pregar com essa roupa. Dou jeito de ir para um canto, tiro minha jaqueta e visto aquela túnica. No momento em que eu visto aquela túnica, eu já usei roupa sob medida, camisas. Tinha uma época que eu andava mais de camisa, gravata, mais assim, jeitadão, né? E eu tinha camisas feitas sob medida. Uma camisa feita sob medida é algo que você veste, é extraordinário. Tudo sob medida. Caimento, punho, fica tudo. É muito bom vestir uma roupa sob medida. E quando ela cai direitinho. Eu vesti aquilo e falei: uau, como é que esse cara acertou tão perfeito? O punho, o pescoço, o caimento. Eu falei: uau, onde ele conseguiu minhas medidas? Bom, fui pregar, preguei, Deus operou de maneira extraordinária. Fomos para uma refeição pós-culto. Foi a refeição mais sofrida da minha vida, mas eu comi, porque eu sou valente. E eu aqui sofrendo com a comida. Mas na minha cabeça falava assim: onde esse cara conseguiu minhas medidas? Como esse cara costurou algo tão perfeito? E engolindo aquela comida com muita água. Até que uma hora eu virei para o intérprete e falei: pelo amor de Deus, pergunte para ele como ele conseguiu as minhas medidas. O intérprete virou para ele e perguntou: ele quer saber como você conseguiu as medidas dele, para que a roupa ficasse
tão perfeita como ficou. Aquele simples homem do alto da montanha diz assim: Jesus me visitou em sonho, e o Espírito Santo me revelou cada uma das suas medidas. Na hora eu comecei a chorar, e o Espírito Santo falou assim: eu conheço as suas medidas, eu sei o que você suporta, eu sei onde você chega, eu sei onde você vai, eu sei até onde você consegue, eu sei até onde você não consegue, eu sei o que você quer, eu sei o que você não quer, eu conheço cada centímetro seu, cada célula sua, cada fio de cabelo seu. Deixa eu te dizer, nós vamos começar a ser muito objetivos, se dermos vazão e lugar ao Espírito Santo, que conhece todas as coisas e sabe tudo em detalhes. Eu vim dizer para você hoje que o Espírito Santo entrou na máquina de costura de um homem no alto de uma montanha. Vai entrar no teu escritório, vai entrar na tua casa, vai entrar na tua família. Porque essa é uma igreja cheia do Espírito Santo, para transbordar o Espírito Santo por onde passa. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Eu quero que a sua vida seja possuída pelo Espírito Santo, dominada pelo Espírito Santo. A gente gosta muito de justificar os nossos maus atos. Ai, pastor, alguma coisa me tomou, quando eu vi não fiz, ai, não sei porquê. E eu quero te dizer, que tal agora a gente começar a ter bons atos? E quando as pessoas perguntarem como é que você fez, você vai dizer: porque Ele tomou a minha vida. E quando eu vi, eu já estava fazendo. Fazendo o quê? Fazendo o que o Espírito queria, não o que a carne queria. Levante a sua mão direita e diga assim: na luta entre o Espírito e a carne, na minha vida, o Espírito vai prevalecer. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor nessa casa hoje aqui? Alguém para dar glória a Deus aí? Alguém com vontade de ser cheio do Espírito Santo? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, verso de número 13. Estão comigo? A gente está só aquecendo. 1 Samuel 16, 13. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Lê comigo o final. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo. E a partir daquele dia, o Espírito fez assim, o Espírito Santo fez assim sobre Davi. Aí sabe o que acontecia? Davi começava a tocar uma harpa, e os demônios começavam a sair. E o ambiente começava a mudar. Gente perturbava começava a receber paz, porque o Espírito Santo havia envolvido a vida de um homem. Eu não sei se você entende, eu não sei se você compreende o que está acontecendo aqui, mas o Espírito Santo quer se apoderar de você. Ai, tarefas comuns começam a ser tarefas ungidas. Bate o nome de alguém, diga: quando alguém é governado pelo Espírito Santo, tarefas comuns se tornam tarefas ungidas. Aí o Davi começa a tocar, e quando ele começa a tocar, os demônios começam a sair. Mas é a mesma harpa com as mesmas notas, com os mesmos acordes, mas a mesma tarefa feita, envolvida pelo Espírito Santo, ganha potência, ganha poder.
É o mesmo segredo, é a mesma receita, é o mesmo bolo, é o mesmo ovo, é a mesma farinha, é o mesmo fermento, mas algo comum, quando feito pelo Espírito Santo, começa a tomar uma outra proporção. Eu não sei se você entende o que eu estou pregando aqui nessa hora. Eu não sei, é a mesma coisa, é a mesma ferramenta, é a mesma máquina, é o mesmo processo, é o mesmo programa, é a mesma lei, é o mesmo argumento, é o mesmo medicamento, é o mesmo exame, é o mesmo laboratório, mas o Espírito Santo está dizendo: quando eu envolver, isso vai ganhar uma força espiritual, sobrenatural, que vai desencadear algo quando você fizer. E a pessoa vai tomar aquele cafezinho na sua casa e vai dizer: que é isso? Porque quem está fazendo está envolvido pelo Espírito Santo. Eu não sei se alguém começa a crer no que eu estou pregando aqui hoje. Aí sabe o que acontece? Deus, não importa a tarefa. Aí Davi está cheio do Espírito Santo e o pai dele fala assim: filho, vai levar a marmita dos seus irmãos. E levar a marmita se torna épico. Porque o que um monte de soldado pronto para a batalha não conseguiu, um rapaz, entregador de marmita, cheio do Espírito Santo, fez. Que eu estou te dizendo que a vida cheia do Espírito Santo vai se tornar uma vida extraordinária. A partir das coisas comuns que fazemos no dia a dia, como ajudar numa tarefa da casa. Levante a sua mão e diga: barreiras precisam cair da minha mente. Porque nós precisamos ver e experimentar o Espírito Santo no nosso dia a dia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, verso de número 30. Alguém para dar glória a Deus aqui nessa casa? Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, verso de número 30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você está coberta pelo manto da graça. Quantos estão cobertos pelo manto da graça? Você ficará grávida, dará à luz a um filho, lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais será fim. 34, pergunta de Maria, e uma boa pergunta. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? 35, como? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. O Espírito Santo que tomou Bezalel para fazer uma obra, o Espírito Santo que tomou Davi para tocar o instrumento, para guerrear com o gigante, o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo vai tornar o impossível possível. O Espírito Santo vai compensar o que lhe falta. O Espírito Santo vai lhe dar o que você não tem. O Espírito Santo vai lhe dar o como, o onde, o que. Eu não sei se você está acreditando. Como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo e Filho de Deus.
Permita aplicar esse texto em algumas questões. Como? Como vamos construir a igreja? Como? O Espírito Santo virá sobre ti. O poder do Altíssimo te envolverá. E esse projeto que há de nascer será chamado um projeto de Deus. Como? Como eu vou escrever aquela canção? Como? O poder do Espírito Santo virá sobre ti. A glória do Altíssimo te envolverá. E a canção que de ti há de nascer será chamada uma canção do Senhor. Como? Como eu vou fazer? Simples. O poder do Espírito Santo. Como? O poder do Espírito Santo te envolverá. Como eu vou resolver a situação com meu filho? Como eu vou resolver a situação da minha casa? Como eu vou resolver essa questão do meu trabalho? Como eu vou lidar com isso no banco? Como? O poder do Espírito Santo virá sobre ti. E o fruto que disso nascer será chamado um fruto divino. A partir de hoje, teu trabalho, tua missão é manifestar o poder do Espírito Santo naquilo que você faz, para que todo o teu trabalho seja um fruto divino. Levante a sua mão e diga: todo o meu trabalho será um fruto divino. De pessoas cheias do Espírito Santo, meu irmão, nos cultos, para pessoas cheias do Espírito Santo na vida. Levante a mão e diga: transicionando. Cheios do Espírito Santo no culto, cheios do Espírito Santo na vida. Quantos podem dizer amém? E dar um aplauso ao Senhor. Cheios do Espírito Santo na vida. Cheios do Espírito Santo na vida. Cheios do Espírito Santo na vida. Sabe qual é o grande problema? É que a gente se embriaga. Voltando ao nosso texto inicial, a gente se embriaga com as coisas da vida e não se enche com o Espírito Santo. De onde você tira força e inspiração? Muitos de nós tiramos força e inspiração da embriaguez. A gente se embriaga com a nossa vontade, daí a gente tira a força de vontade. O que me leva é a minha força de vontade. Só que eu já vi muita força de vontade virar cansaço. Eu já vi muita força de vontade virar estafa, virar fadiga. Tinha tanta força de vontade que o movia, mas aquilo deu um burnout, queimou ele por dentro, consumiu toda a força. Tem gente que é movido pela força da paixão. Sim ou não? Já viu o que um rapaz apaixonado é capaz de fazer? A gente é tomado pela paixão. A gente é tomado por uma vontade. Às vezes a gente anda na força da comparação. Porque tem alguém vivendo melhor que a gente. A força da comparação também. Não, puxa, eu não posso ficar para trás. Às vezes é a força dos desejos. E tem uns que vai na força do ódio mesmo, mas vai. Então às vezes a gente está fazendo tanto, mas embriagado por algum tipo de sentimento que nos movimenta. E eu te pergunto, qual é o sentimento que tem movido você? E às vezes até sentimentos puros. Falei aqui de coisas que a gente muitas vezes rejeita. Mas quem nunca fez as coisas na força da maternidade? Ou na força da paternidade? Sim ou não? Mas o problema é que tudo isso nos consome. Porque eu já vi mães cansadas, já vi pais cansados, já vi maridos cansados, já vi mulheres cansadas. Às vezes é na força da missão, né? Da minha missão. Mas eu já tratei de pastores esgotados. Às vezes não é só a missão. Todas essas coisas que eu lhe disse, é
como uma bebida que você, e pelo efeito dela, você tem um pico. Mas o problema de todo pico é que depois dele vem um vale. Então a gente está procurando alguma motivação na vida, alguma coisa que dê para a gente essa, que às vezes nos embriaga. E por algum período curto a gente faz. Mas o que eu vim te dizer é que existe o embriagar-se pelas bebidas da vida, mas existe o encher-se do Espírito Santo. Eu quero me encher do Espírito Santo. Eu corri, não cheguei nem na metade ainda. Isso está me frustrando. Atos capítulo de número 1, verso de número 8. Levante a sua mão e diga: eu quero o poder do Espírito Santo para viver. Mais um, levante a mão e diga assim: eu quero o poder do Espírito Santo para viver. Eu não quero ser movido pelas forças da vida, eu não quero ser embriagado pelas coisas da vida, eu quero ser cheio e tomado e conduzido pelo poder do Espírito Santo. O texto é conhecido, Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Receberão dunamis, receberão uma dinamite, receberão uma potência quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E eu quero orar aqui neste dia para que o Espírito Santo, mesmo Espírito Santo que se derramou na igreja em Atos dos Apóstolos, continue derramando sobre mim e sobre você, mas não apenas para uma experiência dominical, mas uma experiência cotidiana, atingindo todas as áreas da sua vida. Quantos podem dizer amém? Quantos podem convidar o Espírito Santo para entrar nos ambientes da sua vida e dizer: Senhor, entra no meu casamento, entra na minha vida, entra no meu trabalho, entra Senhor, entra nos meus negócios, entra Senhor, nas minhas receitas, nas minhas fórmulas, entra Senhor, entra nos meus receituários, entra nos meus exames, entra nos meus processos, entra Senhor, entra nas minhas tarefas, entra Senhor, nos meus trabalhos. Entra, Senhor, nas minhas vendas, entra, Senhor, nas minhas compras, entra, Senhor, nos meus ajustes, entra, Senhor, entra, só entra. Capítulo de número 2, verso de número 14. Então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se, à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados. Parece, mas não. Como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 33. Falando sobre Jesus, Pedro faz a seguinte afirmação: exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai. O que ele recebeu? O Espírito Santo prometido. E fez o quê? E derramou. O Espírito que o Pai derramou sobre Jesus, ele agora derrama sobre nós. O Espírito que o Pai derramou sobre ele, agora está derramado sobre mim e sobre você, sobre a igreja nesses dias. E é por isso que estamos crendo que o Senhor está derramando o seu poder sobre nós.
Verso número 38 e 39, eu encerro. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se, batizem-se e recebam um presente, o dom do Espírito Santo. Verso 39, eu encerro. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Era para eles, para os que estavam próximos deles, para os que estavam longe deles, e para nós que ainda seríamos chamados. Fique de pé, por favor. Alguém já pode sentir sua presença aqui? Alguém já pode glorificar seu nome nesta casa hoje? Alguém já pode bendizer o Senhor neste lugar? Alguém já pode levantar a sua mão e dar glória, 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 glória ao nome de Jesus? Quem sabe hoje o Espírito Santo quer te envolver. Eu não quero mais ser embriagado pelas drogas da vida, pelos entorpecentes da humanidade, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo cada dia, Senhor, com a Tua igreja. E queremos ser cheios desse poder sobrenatural que o Senhor tem para derramar sobre nós. Queremos ocupar o nosso tempo, a nossa vida, a nossa mente. Queremos te dar todas as nossas manhãs. Queremos entregar ao Senhor, meu Deus, queremos ser como Maria, cobertos pelo manto da graça, revestidos do poder do Espírito Santo. Queremos ser como Davi, que uma vez ungido teve suas habilidades desenvolvidas. Queremos levar, Senhor, a obra do Espírito para tudo quanto o Senhor tem e nos tem entregado a fazer. Queremos derrubar a barreira entre o santo e o secular, e queremos, ó Deus, dedicar a nossa vida por completo ao Senhor. Espírito Santo, existem pessoas aqui que estão cansadas e sobrecarregadas, porque têm feito pela própria força, têm feito pelo próprio ânimo, pela própria vontade, pelo próprio querer, mas eu declaro aqui hoje, Pai, que eles serão cheios do Espírito Santo, para viver uma vida na Tua presença, para viver uma vida cheia da graça de Deus. Senhor, no dia de hoje, meu Pai, vem e derrama o Espírito Santo sobre a Tua igreja. Vem e derrama o Espírito Santo sobre o seu povo. Vem e derrama o Espírito Santo sobre os que te servem, te adoram e te glorificam neste lugar. Vem, ó Espírito Santo, e enche a nossa vida. Vem, ó Espírito Santo, encher esta igreja mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, agora e toma a nossa vida, Pai, até que toda esta igreja esteja agora envolvida na presença sobrenatural do Espírito, meu Deus. Orecalabadarachei, corobocorecalabá. Orerebaxererecalalabassuri alabachei, coramanai. Ah, Espírito Santo, eu quero transbordar na semana. Oh, eu quero transbordar na minha vida, Senhor. Eu quero transbordar nos meus caminhos. Eu quero a Tua presença, Espírito Santo, até que este lugar seja tomado da Sua glória. Que os nossos pecados sejam, Senhor, derrotados neste dia, Senhor, e que agora, Senhor, toda barreira espiritual que havia em nós seja varrida agora, meu Deus, e que uma presença gloriosa e sobrenatural tome conta neste
lugar e das nossas vidas. Oh, Espírito Santo, vem hoje. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Vai ter habilidade para a semana. Vai ter capacidade para a sua vida. Vai ter poder derramado sobre a tua casa. Oh meu Deus, toma o teu povo neste dia. Encha a tua igreja do Espírito